Exatamente, Carol. Não, queria só concluir tudo que a gente está conversando para dizer uma questão, né, que até estava lendo hoje na agência de notícias Reuters, na decisão do Fed, que tinha um analista que estava falando assim, o que todo mundo quer saber, todos os investidores, inclusive Jerome Powell, se Trump vai tomar e adotar todas as medidas que ele prometeu ou não, em qual medida tudo que ele prometeu durante a campanha vai acontecer ou não, porque Donald Trump, ele ganha muito na retórica também, né? Então ele tem aquela retórica estridente, agora a ver o que de fato ele vai implementar. E dentro da economia também tem uma percepção de que Donald Trump, ele necessita do capital, ele necessita dos empresários, então ele também não pode esticar a corda tanto, porque isso poderia ser até mesmo um tiro no pé. Então também tem alguns economistas que apontam que, apesar de ele ter essa retórica muito estridente, ele não vai mexer tanto com o mercado, porque se ele comprar briga com o mercado é um problema. Por outro lado, também teve uma análise que foi feita pela revista britânica The Economist, que ela fala que a primeira gestão da Trump Economics, como eles falam, foi uma gestão em que havia um cenário, inclusive, mais favorável para a economia, que era um cenário de alto crescimento e baixa inflação. Agora já é um cenário mais instável, em que os Estados Unidos tentam se recuperar de um período de inflação alto, os juros ainda tão altos para os parâmetros americanos, então é um momento, o déficit está mais elevado, então é um momento mais complexo, um momento mais delicado também no cenário global. E aí eles apontam o seguinte, que enquanto no primeiro mandato Donald Trump, ele tentou ali se cercar de nomes de pessoas renomadas para dar uma distinção para o seu primeiro mandato, que agora ele já entendeu como a roda gira, e nesse segundo mandato, essa é uma observação mais política, e que nesse segundo mandato ele já vai se cercar de políticos que conhecem mais a administração pública, que sabem mais como a roda gira, e ele vai ter a maior capacidade de implementar as suas políticas, até porque também os republicanos vão ter um maior controle sobre o Senado e a Câmara dos Representantes. Então, é um outro cenário em que ele vai ter mais liberdade para adotar suas políticas, então isso também pode ter uma influência para que Donald Trump tenha a carta branca para fazer o que ele bem entender com a economia. É por isso que tudo está tão incerto. Então, ao mesmo tempo que tem essa visão de que ele não vai esticar tanto a corda com a economia, por outro lado, ele tem uma liberdade maior, tanto porque politicamente hoje os republicanos estão muito fortalecidos, saem dessas eleições muito fortalecidos, quanto porque ele já tem a experiência de como a roda gira e ele vai conseguir fazer a administração pública girar ao seu favor, enquanto antes existia um contrapeso muito maior, tanto no Congresso quanto em outras instituições, conseguiam frear alguns dos ímpetos de Trump. Isso não deve acontecer mais nesse segundo mandato, ou deve acontecer com uma intensidade muito menor.